A chuva caía pesada naquela noite, daquelas que parecem querer apagar a cidade inteira. A entrada do hospital estava cheia, gente correndo de um lado para o outro, carros parando e saindo, e o som das sirenes se misturando com o barulho da água batendo no chão. Foi nesse momento que um senhor apareceu do lado de fora, vindo devagar, com a roupa encharcada e o corpo tremendo. Ele segurava uma sacola simples apertada contra o peito, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Na outra mão, um envelope amassado, já meio molhado, mas protegido com cuidado. Ele parou perto da porta automática e respirou fundo, como quem junta forças para dar mais um passo. Só que, antes que entrasse, uma voz dura cortou o ar. "Ei, o senhor aí! Para!" O idoso parou na mesma hora, olhou para dentro, depois para a porta e apertou ainda mais a sacola. A expressão dele era de medo e urgência. Não era de quem estava ali por acaso. Ele tentou falar, mas a garganta parecia travar. "Moço, por favor, eu preciso entrar." A resposta veio rápida, fria. "Entrar nada. O senhor acha que isso aqui é o quê? O senhor tá molhado, sujo, vai fazer bagunça aí dentro. Fica do lado de fora." O senhor engoliu seco. Os olhos dele brilhavam, não só por causa da chuva. Eu vim ver minha neta. Me disseram para vir hoje. É urgente." O movimento ao redor continuou. Ninguém parou. Ninguém quis se meter. Alguns olhares curiosos, alguns cochichos e até um celular apontado de longe, como se aquela humilhação fosse entretenimento. E ali, debaixo daquela marquise, o idoso parecia menor do que era. Não por fraqueza, mas porque estavam fazendo ele se sentir invisível. Se você gosta de histórias com reviravolta e lição de vida, se inscreve no canal agora, porque o que vai acontecer aqui ainda hoje vai te deixar sem reação. O homem respirou fundo de novo, tremendo. "Moço, eu não estou pedindo favor. Eu só preciso entregar isso." Ele levantou o envelope amassado. A mão dele tremia tanto que o papel quase escorregou. A outra voz subiu o tom. "Entregar o quê? Documento? Papel? Isso aqui é hospital, não é cartório. Se a sua neta tá aqui, alguém vem te buscar. Agora sai da porta." O idoso olhou para dentro, tentando enxergar alguém. A porta abria e fechava com pessoas passando, e toda vez que ela abria, ele dava um meio passo na esperança de entrar. Mas era barrado de novo. "Por favor, eu viajei. Eu vim de longe. E eu com isso. Todo dia aparece gente inventando história. Vai embora antes que eu chame a polícia." A palavra polícia fez o idoso estremecer. Ele não parecia perigoso. Parecia cansado. Parecia alguém que já tinha apanhado demais da vida. Ele apertou a sacola no peito e falou quase num sussurro. "Eu não posso ir embora. Não hoje." E ali, naquele não hoje, tinha uma coisa escondida. Um peso que dava para sentir. Como se ele carregasse uma verdade que ainda não tinha coragem de dizer. A chuva aumentou. A água escorria pelo rosto dele e se misturava com algo que não era só chuva. Ele tentou dar mais um passo. "Só 2 minutos, eu imploro, só 2. A resposta veio com desprezo. "Aqui não funciona assim. E olha para você, o senhor está todo molhado, vai deixar tudo sujo. Vai assustar as pessoas." O idoso baixou a cabeça. A vergonha é uma coisa silenciosa, mas ela pesa mais que qualquer saco de cimento. E quando ele baixou a cabeça, a sacola abriu um pouco. Só um pouco. O suficiente para mostrar um pedacinho de pano dobrado, pequeno, colorido, como um cobertorzinho de criança. E junto algo de pelúcia, também pequeno, preso no canto. Era como se ele estivesse trazendo um pedaço de casa, para dentro do hospital. Ele fechou a sacola rápido, como se aquilo pudesse ser motivo de mais humilhação. "Moço, eu não vim atrapalhar. Eu só..." A voz falhou, e o corpo dele também. O idoso cambaleou, perdeu o equilíbrio por um segundo e quase caiu. Nesse momento,
Alguém se aproximou correndo do lado de dentro. Uma pessoa com roupa de hospital, segurando uma prancheta. Ao ver a cena, abriu a porta e saiu para fora, sem pensar duas vezes. Senhor, o senhor tá bem? A pessoa segurou o braço dele. Senta aqui um pouquinho. O senhor tá gelado. O idoso tentou recusar, com vergonha. Não, não precisa, eu só preciso entrar. A outra voz veio cortante, impaciente. Não encosta nele, você tá vendo? Vai criar confusão. Deixa ele aí. Mas a pessoa não soltou. Pegou uma garrafinha de água, ofereceu. Bebe um pouco, por favor. O idoso bebeu com cuidado, as mãos tremendo, o olhar sempre voltando para a porta. Ele parecia com pressa, mas não era pressa de quem quer resolver coisas simples. Era pressa de quem está correndo contra o tempo. A pessoa do hospital olhou para o envelope amassado. O que é isso, senhor? Ele apertou o papel com medo de perder. É para entregar. Me disseram que se eu não entregasse, podia ser tarde. A outra voz riu de canto. Tá vendo? Drama, sempre drama. O idoso fechou os olhos por um segundo, como se aquela risada fosse um golpe, e então ele soltou uma frase que fez o ar ficar pesado. Se eu não entrar agora, pode ser a última vez. O silêncio veio forte. Mesmo com chuva, mesmo com gente passando, aquela frase fez tudo parecer parar por um segundo. A pessoa do hospital engoliu seco. Olhou para o idoso e depois para a porta, como se entendesse que aquilo não era história inventada. O senhor veio ver quem? Qual o nome da paciente? O idoso hesitou. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu não quero dar trabalho. Eu só quero... Ele respirou com dificuldade. Eu só quero ver minha neta, nem que seja por um minuto. A pessoa do hospital olhou para a porta como se decidisse algo ali. Tá bom, calma. Eu vou tentar te ajudar. A outra voz imediatamente se colocou na frente, bloqueando. Não vai nada, você não manda aqui. Se ele entrar, a responsabilidade é sua. Depois não vem chorar. A pessoa do hospital ficou tensa, mas, antes de responder, viu o envelope mais de perto. Ele tinha uma escrita meio borrada, mas ainda dava para ver algumas letras. E um nome. Ela puxou o envelope com delicadeza, como quem pede permissão. Posso ver? O idoso, desesperado, quase não queria soltar. Mas soltou, porque a esperança é a última coisa que a gente entrega. E quando a pessoa leu aquele nome, o rosto mudou. Mudou de verdade. As sobrancelhas levantaram. A boca abriu um pouco e os olhos foram direto para o idoso, como se enxergassem ele pela primeira vez. Espera! Ela olhou de novo para o envelope, como quem confirma se não está enganada, e então sussurrou. Não pode ser. O idoso engoliu seco. O que foi? A pessoa apertou o envelope na mão, olhando para dentro do hospital. Senhor, fica aqui, não sai daqui. Eu volto já. E saiu correndo. O idoso ficou ali, molhado, tremendo, com o coração batendo forte, sem entender o que tinha acabado de acontecer. E naquele instante, a sensação era clara. Alguma coisa grande tinha sido despertada. E o pior, ou o melhor, ainda estava por vir. Antes de continuar, deixa seu like e se inscreve no canal, porque na próxima parte você vai entender por que aquele envelope fez alguém correr desesperado pelo corredor do hospital. A porta automática se fechou e o idoso ficou ali do lado de fora, sentindo a chuva gelada bater no rosto. O coração dele martelava no peito como se quisesse sair. Ele apertava a sacola com tanta força que os dedos já estavam brancos. Do outro lado do vidro, ele viu a pessoa do hospital correndo pelo corredor, desviando de macas, passando por gente apressada, como se cada segundo valesse ouro. E valia. O idoso tentou enxergar melhor, mas o vidro embaçado e a água escorrendo dificultavam. Tudo o que ele via era movimento.
E no fundo, uma sensação estranha de que algo que ele nem imaginava tinha acabado de ser colocado em marcha. Atrás dele, a voz do segurança veio novamente, mais baixa, como se quisesse provocar. "Tá vendo? Já foi lá inventar coisa. Daqui a pouco volta e manda o senhor ir embora do mesmo jeito." O idoso não respondeu. Ele estava ocupado demais tentando respirar. Ocupado demais segurando a própria esperança para ela não cair no chão e se quebrar. A chuva, a humilhação, o cansaço, tudo parecia menor do que o medo que ele sentia por dentro. Porque no fundo, ele sabia que a vida não esperava. E a vida dela podia estar por um fio. Se você está sentindo essa angústia junto com ele, se inscreve no canal agora. Porque a partir daqui a história vira de um jeito que ninguém imagina. Lá dentro, a pessoa do hospital entrou num setor mais reservado e parou por um segundo, ofegante. Olhou para o envelope de novo, como se ainda não acreditasse. O nome estava ali, mesmo borrado, mesmo amassado. E aquele nome era grande naquele lugar. Ela apertou o passo, foi até a recepção interna e falou com pressa, quase sem conseguir explicar direito. "Eu preciso falar com a doutora. Agora." A atendente levantou os olhos, estranhando. "Qual doutora?" "A doutora Helena." Só o jeito que ela falou fez o ambiente mudar. A atendente ficou séria. "Ela está saindo de um procedimento. É urgente. Tem um senhor lá fora. E isso aqui é dela." A atendente olhou para o envelope e viu a assinatura no canto, quase apagada. Ela arregalou os olhos, pegou o telefone e discou sem hesitar. Enquanto isso, do lado de fora, o idoso continuava esperando. A chuva não diminuía e o frio parecia entrar nos ossos. Ele estava tão trêmulo que mal conseguia ficar em pé. E foi então que um rapaz, com roupa simples e uma faixa no pulso de atendimento, passou por perto e parou ao perceber a cena. "Senhor, tá tudo bem?" O idoso tentou sorrir, mas a boca só tremeu. Não tá, mas vai ficar se eu conseguir entrar." O rapaz olhou para o segurança, depois olhou para o idoso. "Ele tá te impedindo de entrar?" O idoso respirou fundo. "Ele acha que eu vim fazer confusão. Eu só quero ver minha neta." O rapaz franziu a testa, indignado. "Mas se sua neta está aqui, você tem direito de pelo menos pedir informação." O segurança interrompeu na hora. "Direito de quê? Você está com tempo sobrando, é? Vai cuidar da sua vida." O rapaz deu um passo para trás, mas não foi embora. Aquilo já tinha mexido com ele. "O senhor veio de longe?" O idoso assentiu. "De muito longe." O rapaz olhou as roupas molhadas, o rosto cansado, e falou num tom que parecia de quem lembrava do próprio pai ou avô. "Espera aqui, eu vou ficar com o senhor." O segurança riu com desprezo. "Agora pronto." Virou reunião. Mas, mesmo rindo, dava para perceber que ele não gostava quando alguém ficava do lado da vítima. Porque injustiça gosta de silêncio, injustiça gosta de plateia muda. Do lado de dentro, a ligação finalmente foi atendida. A atendente falou rápido. "Doutora Helena, desculpe incomodar, mas apareceu um envelope aqui com seu nome e tem um senhor do lado de fora sendo barrado. A enfermeira disse que é urgente." Do outro lado da linha, um silêncio. E então uma voz firme respondeu. "Como é o nome do senhor?" A enfermeira olhou para o envelope e engoliu seco. "Joaquim." A resposta veio na hora, como um choque. "Onde ele está?" "Na entrada principal." "Não deixa ele ir embora. Eu estou indo agora." A enfermeira desligou e ficou por um segundo parada olhando para o corredor com o coração acelerado, porque o tom daquela voz não era de "vamos ver", era de "isso não pode estar acontecendo." A doutora Helena apareceu no corredor poucos instantes depois. Jaleco impecável, cabelo preso, passos rápidos. O rosto dela mostrava cansaço, mas também urgência. Ela nem parou para perguntar muito. "Cadê ele?" A enfermeira apontou. "Lá fora." O segurança não deixou entrar.
A doutora Helena fechou o maxilar. A expressão dela mudou. E quando uma pessoa muda assim, é porque alguma coisa muito séria foi mexida por dentro. Ela foi andando com passos firmes pelo corredor e, enquanto caminhava, a enfermeira tentou explicar. Ele trouxe um envelope e uma sacola. Disse que precisava entregar hoje e que podia ser tarde. A doutora não respondeu. Só acelerou. Do lado de fora, o idoso viu uma movimentação diferente. Viu gente apontando, viu a porta abrir, viu a enfermeira voltando. E atrás dela, uma mulher que caminhava como se tivesse autoridade sobre tudo. E naquele momento, o idoso sentiu as pernas falharem. Não por medo, por reconhecimento. A doutora Helena chegou perto da porta e quando os olhos dela encontraram os do idoso, foi como se o mundo ficasse em silêncio, mesmo com chuva, mesmo com sirenes, mesmo com gente passando. Ela ficou imóvel por um segundo, depois deu mais um passo e disse, num tom que não era só profissional, era humano. Seu Joaquim... O idoso abriu a boca, mas não saiu o som. As lágrimas já desciam misturadas com a chuva. Ele só conseguiu fazer um movimento pequeno com a cabeça, confirmando. A doutora aproximou mais, sem olhar para o segurança, sem olhar para ninguém. Os olhos dela estavam no idoso. O que o senhor está fazendo aqui fora? Quem deixou o senhor aqui fora assim? O segurança tentou se antecipar, nervoso, falando rápido. Doutora, eu só estava seguindo o protocolo. Ele chegou todo molhado, sem identificação, falando que queria entrar. A doutora virou o rosto devagar e olhou para ele. E não foi um olhar de raiva comum. Foi um olhar de quem ficou profundamente decepcionada. Protocolo não inclui humilhação. O segurança engoliu seco. O rapaz que estava ao lado do idoso abriu os olhos, como se finalmente alguém importante estivesse vendo o que estava acontecendo. A doutora voltou a atenção para o idoso e a voz dela suavizou. O senhor está bem? Está machucado? O idoso tremia. Eu só preciso ver minha neta. Eu trouxe o que a senhora pediu. Eu tentei chegar. Ele estendeu o envelope com as mãos tremendo. A doutora pegou com cuidado, como se aquele papel fosse frágil demais. Ela olhou por cima, leu uma linha e o rosto dela endureceu de novo. E aí, pela primeira vez, ela falou algo que fez o ambiente inteiro mudar de temperatura. Isso aqui precisava ter chegado antes. O idoso arregalou os olhos, apavorado. Eu vim o mais rápido que eu consegui. A doutora respirou fundo, como se estivesse segurando uma tempestade dentro dela. Eu sei que o senhor veio. Ela olhou para o segurança novamente e falou com firmeza, alto o suficiente para quem estivesse perto ouvir. Você tem noção do que você atrasou aqui? O segurança abriu a boca, mas não conseguiu responder. A doutora se abaixou um pouco, ficando na altura do idoso, e disse num tom baixo, mas claro, o senhor vai entrar agora. O idoso deu um passo, inseguro, como se ainda não acreditasse. A doutora estendeu a mão e segurou o braço dele com respeito. E naquele instante, quem estava do lado de fora finalmente atravessou a porta. Só que, ao cruzar, o idoso olhou para trás e viu o segurança parado, duro, com o rosto mudando, porque agora ele tinha percebido. Aquele senhor que ele humilhou não era um qualquer. E o que estava naquele envelope não era papel velho. Se você quer ver o momento em que as câmeras vão mostrar tudo e a verdade vai explodir na frente de todo mundo, deixa seu like e se inscreve no canal, porque a próxima parte é onde a justiça começa a aparecer. A doutora puxou o idoso para o corredor interno e, enquanto caminhavam, ela falou rápido com a enfermeira. Chama o diretor, agora, e pede as imagens da entrada. A enfermeira assentiu e saiu apressada. O idoso, andando com dificuldade, perguntou com voz fraca. Doutora, ela tá... A doutora não respondeu de primeira. Os olhos dela ficaram úmidos por um segundo, mas ela segurou. A gente vai fazer o possível, mas a gente precisa correr. E essa frase
Doeu mais do que qualquer humilhação. Porque não era uma promessa, era uma batalha. E a batalha estava só começando. O corredor interno parecia outro mundo. Do lado de fora, chuva, barulho, gente passando sem olhar. Do lado de dentro, um silêncio tenso, cortado apenas pelo som apressado de passos e pelo bip distante de máquinas. O idoso caminhava devagar, ainda tremendo, tentando acompanhar. A mão dele apertava a sacola contra o peito, como se aquilo fosse a última âncora que ele tinha. A doutora seguia firme, mas por trás daquela firmeza havia um peso. Um peso que ela escondia bem, mas que um olhar atento conseguia perceber. Quando chegaram perto de uma porta com aviso de acesso restrito, ela parou por um segundo, virou para o idoso e falou com cuidado. "O senhor vai precisar colocar isso aqui." Ela entregou uma touca e uma máscara. O idoso pegou com as mãos trêmulas. "Doutora, eu posso mesmo ver ela?" A doutora hesitou, como se escolhesse as palavras. "Pode, mas tem que ser rápido. Ela tá fraca." O idoso assentiu, e aquele "ela tá fraca" foi como uma faca entrando devagar. Ele colocou a touca, tentou prender a máscara, errou, tentou de novo, nervoso, como uma criança que não quer fazer nada errado porque sente que qualquer erro pode piorar tudo. A doutora ajudou com delicadeza, e nesse toque dava para sentir que ali não era só uma médica ajudando um visitante. Era alguém segurando um coração prestes a despencar. Eles entraram. O setor era frio, iluminado, cheio de sons baixos. Havia outras pessoas lá dentro, outras dores guardadas em silêncio. Mas o idoso não viu nada além do leito ao fundo. Lá, deitada, pequena demais para ter tanta coisa presa no corpo, estava uma menina. O rosto pálido, a mãozinha com acesso, um tubo discreto, uma máquina marcando os sinais. E naquele momento, o idoso parou. Parou como se o corpo não obedecesse mais. Os olhos dele se encheram, a respiração falhou e ele levou a mão ao peito como se precisasse lembrar que ainda estava vivo. Ele deu um passo, depois outro. E quando chegou perto da cama, a sacola caiu um pouco do braço, mas ele nem percebeu. Ele só olhava, como se quisesse decorar cada detalhe, porque tinha medo de não ter tempo. A doutora ficou ao lado, observando, e falou baixo, com uma voz que parecia mais humana do que profissional. "Ela tá lutando, seu Joaquim." O idoso tentou falar, mas a voz não saiu. Ele só colocou a mão, devagar, por cima da mãozinha da menina. A mão dele era grande, áspera, marcada pela vida. A dela era pequena, quase sem força. Ele fez carinho com a ponta do dedo, como quem tem medo de quebrar. Minha pequena..." A menina não reagiu de imediato, mas o idoso continuou. "O vovô chegou, eu cheguei." E então, como se aquele som atravessasse alguma parede invisível, os dedos da menina mexeram de leve. Quase nada, quase imperceptível. Mas para ele, foi tudo. Ele chorou em silêncio, com o rosto virado para o lado, tentando não fazer barulho. Aquele tipo de choro que não pede atenção, só escorre. A doutora respirou fundo e se afastou um pouco, dando espaço, porque sabia, aquele minuto podia ser a diferença entre desistir e lutar. Depois de um tempo curto, ela voltou e falou num tom firme, mas sem dureza. "Seu Joaquim, eu preciso te explicar uma coisa." O idoso olhou para ela, assustado, como quem já se prepara para ouvir o pior. A doutora segurou o envelope. "Esse exame aqui, ele confirma uma compatibilidade. Não total, mas suficiente para um procedimento urgente." O idoso piscou, tentando entender. "Compatibilidade... O senhor pode ajudar ela. Muito, mas tudo precisa ser rápido." O idoso apertou a mãozinha da menina. Eu faço qualquer coisa." A doutora assentiu, mas havia uma sombra no rosto dela. Atrasou, e não foi pouco.
O idoso sentiu o chão sumir. Atrasou por causa de... A doutora não respondeu com palavras. Ela só olhou para a porta. E o idoso entendeu na hora. A humilhação lá fora não tinha sido só vergonha. Tinha sido tempo perdido. E tempo perdido naquele lugar tinha preço. O idoso fechou os olhos e por um segundo pareceu menor do que antes. Eu tentei, doutora. Eu juro que tentei. A doutora segurou o ombro dele. Eu sei. A culpa não é sua. E foi nesse instante que a porta abriu e a enfermeira entrou apressada, falando baixo, mas com urgência. Doutora, o diretor já está vindo e eu pedi as imagens. A doutora assentiu. Ótimo. O idoso olhou confuso. Imagens... A doutora respirou fundo. Eu não vou deixar isso passar. Ela olhou para o idoso com firmeza. O senhor fez sua parte. Agora... eu vou fazer a minha. O idoso ficou calado, mas por dentro algo mudou. Aquele homem que chegou encolhido pela humilhação, agora via que tinha alguém do lado dele. E não era qualquer alguém. Do lado de fora da UTI, alguns funcionários já tinham ouvido o que aconteceu na entrada. Era assim. Dentro de hospital, notícia corre mais rápido que elevador. Uma técnica cochichou com a outra. Um residente olhou para a porta e franziu a testa. Alguém comentou baixinho que o segurança tinha passado dos limites. E enquanto isso, lá na entrada, o segurança ainda tentava agir como se nada tivesse acontecido. Mas o corpo dele estava diferente. Ele mexia no rádio, olhava para os lados, evitava encarar quem passava. Porque agora ele sabia, quando uma pessoa importante decide olhar, a história muda. Minutos depois, o diretor chegou. Um homem sério, de postura reta, acompanhado de 2 supervisores. A enfermeira os guiou pelo corredor com pressa contida. A doutora saiu da UTI e encontrou o diretor no corredor, já com o envelope em mãos. Foi o segurança, Rogério. Ela falou sem rodeios. Ele impediu a entrada do avô da paciente da UTI pediátrica. Humilhou. Ameaçou chamar polícia. E atrasou a entrega do exame. O diretor não respondeu de imediato. Ele apenas olhou para o envelope e depois para a porta da UTI, como se aquilo colocasse peso real nas palavras. Cadê o senhor? A doutora apontou. Lá dentro, com a neta. O diretor respirou fundo. Traga as imagens. Um supervisor já estava com um tablet. Ele conectou, abriu o sistema e as cenas começaram a carregar. A doutora ficou em silêncio, encarando a tela. O diretor também. E quando o vídeo apareceu, não tinha como suavizar. Lá estava o idoso, molhado, tremendo, pedindo por 2 minutos. Lá estava o segurança, bloqueando, levantando a voz, usando palavras duras. Lá estava o momento do quase desmaio. E lá estava a humilhação. A tela mostrava tudo com frieza, a injustiça em alta definição. O diretor apertou os lábios. Um dos supervisores balançou a cabeça incrédulo. A doutora não piscava. E então o diretor falou, baixo, mas com um tom que parecia definitivo. Chama ele. O supervisor pegou o rádio. Rogério, compareça ao corredor do setor pediátrico. Agora. Do lado de fora, o idoso ainda estava com a mão sobre a mãozinha da menina, sussurrando coisas simples, como se o amor pudesse empurrar a vida para dentro do corpo dela. O vovô tá aqui. Aguenta mais um pouco. Só mais um pouco. E enquanto ele dizia isso, a porta do destino já estava se abrindo do lado de fora. Porque a próxima cena não seria mais de humilhação escondida, seria de verdade exposta. E quando a verdade aparece, ninguém consegue fingir. Se você quer ver a reação do segurança quando ele perceber que tudo foi gravado, deixa seu like e se inscreve no canal, porque a próxima parte é o momento em que a justiça começa a acontecer de verdade. O chamado no rádio ecoou pelo corredor, e mesmo quem não sabia de nada percebeu pelo tom. Não era um pedido, era uma ordem. Alguns funcionários diminuíram o passo. Outros fingiram que estavam ocupados, mas ficaram por perto. Em lugar assim, todo mundo sente quando algo sério vai acontecer.
A doutora ficou ao lado do diretor, com o tablet ainda mostrando a imagem congelada da entrada. O rosto dela estava firme, mas os olhos não tinham raiva comum. Tinham aquela mistura de indignação e urgência, como se ela ainda estivesse lutando contra o relógio. Dentro da UTI, o idoso continuava ali, segurando a mão da neta, sem saber que, do lado de fora, a vida dele também estava prestes a mudar. Passos ecoaram no corredor, primeiro lentos, depois mais rápidos. E então o segurança apareceu na curva do corredor. Ele vinha tentando manter postura, tentando parecer no controle, mas o corpo entregava o contrário. A mão dele estava rígida, o maxilar apertado. O olhar rodava, procurando entender por que tinha sido chamado ali, naquele setor, e não na entrada. Quando ele viu o diretor, parou. Quando viu a doutora, o rosto dele ficou pálido. Ele tentou falar primeiro, como quem quer dominar a narrativa antes que ela seja contada por outro. Senhor diretor, aconteceu uma situação na entrada. Eu estava seguindo o procedimento. Tinha um senhor tentando entrar. O diretor não respondeu. Só fez um gesto curto com a mão, pedindo silêncio. E o silêncio pesou. O segurança engoliu seco. Doutora, eu não sabia que ele era... A doutora deu um passo à frente. Você não precisa saber quem ele é para tratar alguém com dignidade. O segurança abriu a boca, fechou, tentou de novo. Mas ele estava sem identificação, molhado. Podia ser o quê? A doutora cortou firme. Um ser humano? Porque ele é. O segurança desviou o olhar, como quem procura uma saída no chão. O diretor finalmente falou num tom baixo, mas que não deixava espaço para desculpa. Você lembra do que disse para ele? O segurança franziu a testa. Eu só pedi para ele aguardar e... O diretor levantou o tablet. Então vamos lembrar juntos. Ele apertou a tela. O vídeo começou a rodar, o corredor ficou quieto. Tão quieto que dava para ouvir o som distante de um monitor na UTI, como um coração eletrônico marcando o tempo. Na tela, a cena aparecia. A chuva, a porta, o idoso tremendo, o envelope amassado, e a voz do segurança gravada saía nítida. Vai embora antes que eu chame a polícia. O segurança piscou rápido, a respiração dele mudou. O vídeo continuou. Olha para você, vai assustar as pessoas. Isso aqui não é abrigo. A cada frase, o rosto dele ficava mais duro, não de coragem, de vergonha. Alguns funcionários atrás trocaram olhares. Alguém levou a mão à boca. Um residente balançou a cabeça, incrédulo. O diretor pausou o vídeo exatamente no momento em que o idoso quase caiu e o segurança, ao invés de ajudar, reclamou. O diretor virou o tablet para o rosto do segurança. Isso aqui é você? O segurança abriu a boca, mas não saiu nada. Só um quase inaudível, como se ele tivesse vergonha até da própria voz. A doutora respirou fundo. Você atrasou um exame que podia ajudar uma criança em estado crítico. A palavra crítico foi como um soco. O segurança tentou se defender com voz falha. Eu não sabia, eu não imaginava. O diretor interrompeu com um tom seco. Não importa. Ele deu um passo mais perto. Aqui dentro, 1 minuto pode decidir tudo. E você fez um senhor de idade perder tempo, por preconceito. O segurança apertou o rádio na cintura, como se aquilo pudesse segurar ele em pé. Eu só estava tentando manter ordem. Ordem não é humilhação. O diretor falou, sem levantar a voz. E talvez por isso tenha sido ainda mais pesado. O segurança passou a mão no rosto, nervoso, como se quisesse apagar o que tinha feito. A doutora olhou para o diretor e falou de forma objetiva. Eu quero ele afastado agora, pelo menos até a apuração completa. Não vou aceitar isso. O diretor assentiu sem hesitar. Rogério, você está afastado imediatamente da função. Entrega o crachá e aguarda o RH. O segurança arregalou os olhos. Senhor diretor, por favor, eu tenho família, O diretor não se abalou. E o senhor lá dentro também tem?
O segurança ficou parado, como se o corpo não entendesse o que tinha acabado de ouvir. E então, num gesto automático, tirou o crachá do peito e estendeu. A mão tremia. O diretor pegou e colocou no bolso, como se aquilo não fosse só um objeto. Era a consequência. Mas naquele momento, a doutora deu um passo para o lado, apontou discretamente para a porta da UTI. Olha para lá. O segurança virou o rosto. Através do vidro, dava para ver o idoso curvado ao lado do leito, segurando uma mãozinha pequena. A cabeça dele baixa, como se estivesse rezando sem palavras. O segurança ficou imóvel por um segundo. E pela primeira vez, ele enxergou o que não quis ver lá fora. Não era um velho pedindo. Era um avô, segurando a vida com as próprias mãos. A doutora falou num tom mais baixo, mas ainda firme. Vai lá e pede desculpa. O segurança engoliu seco. Doutora, Vai. Ela repetiu. Ele deu um passo, depois outro. E parou de novo, como se faltasse ar. O diretor olhou para ele. Você ainda tem chance de mostrar caráter. Não para manter emprego, para ser gente. O segurança abaixou a cabeça e caminhou até a porta da UTI. Parou do lado de fora. O idoso levantou o rosto devagar ao perceber a presença. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados, mas ainda tinham esperança. O segurança abriu a boca e travou. Pedir desculpa é simples quando não custa nada. Difícil é quando a culpa pesa. Ele respirou fundo e finalmente falou, com a voz quebrando. Senhor, eu errei. O idoso apenas olhou. O segurança continuou mais baixo. Eu tratei o senhor mal, humilhei o senhor. Eu achei coisas que eu não devia ter achado. Ele engoliu seco. Me perdoa. O idoso ficou em silêncio por alguns segundos. E aquele silêncio dizia tudo. Dizia dor, dizia cansaço, dizia que tem feridas que não fecham com palavras. Quando finalmente respondeu, a voz dele saiu baixa, mas firme. Você não me machucou só com palavras. O segurança fechou os olhos, como se aquilo fosse um golpe direto no peito. O idoso continuou, apontando com a cabeça para dentro. Você atrasou meu tempo com ela. O segurança começou a chorar, sem querer. Lágrimas rápidas, vergonhosas, como se ele estivesse tentando segurar e não conseguisse. Eu sei, eu não pensei... O idoso respirou fundo e a voz ficou mais suave, como quem escolhe não carregar ódio. Aprende uma coisa. A gente não sabe o que o outro está vivendo. O segurança assentiu, chorando. Eu aprendi. Do pior jeito. O idoso olhou novamente para a menina e falou quase num sussurro. Eu só quero que ela viva. A doutora, observando de longe, sentiu o peso daquela frase e virou para o diretor. Vamos correr com isso. Agora. O diretor assentiu, já puxando o celular, dando ordens. O hospital voltou a se mexer como uma máquina tentando recuperar tempo perdido. E o segurança ficou ali, do lado de fora, cabisbaixo, entendendo que naquele dia ele não tinha perdido só um crachá. Ele tinha perdido algo maior. A ilusão de que ele podia tratar alguém como inferior sem que isso tivesse consequência. Se essa história está te prendendo, se inscreve no canal e compartilha, porque na próxima parte você vai ver o desfecho da menina e como um ato de respeito pode mudar tudo no final. O corredor voltou a se encher de passos apressados. Aquele tipo de pressa que não é correria vazia, é corrida contra o tempo. A doutora Helena caminhava rápido, falando com firmeza, dando instruções como quem segura um incêndio com as próprias mãos. Preciso da equipe completa. Avise o laboratório. Prepara a sala. Agora! A enfermeira Paula já tinha entendido tudo sem precisar perguntar. Ela saiu quase correndo, com a prancheta colada ao peito e o olhar sério. O idoso ficou mais alguns instantes ao lado do leito, segurando a mão da neta como se aquela mão fosse uma promessa. Ele encostou a testa na mãozinha pequena e sussurrou com a voz quebrada. Aguenta, meu amor. O vovô tá aqui.
Eu não vou te deixar. A menina não respondia com palavras, mas o peito dela subia e descia com esforço, e aquilo já era uma resposta. Uma resposta que dizia: "Tô tentando." A doutora voltou e se aproximou com cuidado. "Seu Joaquim, eu preciso que o senhor venha comigo." O idoso levantou os olhos assustado, como se tivesse medo de se afastar. "Mas... e ela?" "A equipe vai ficar aqui. E eu prometo que vou cuidar dela como se fosse da minha família." O idoso respirou fundo e deu um último carinho na mão da neta. Eu volto logo." Ele saiu com passos lentos, como quem deixa um pedaço do coração para trás. Do lado de fora, o segurança ainda estava parado, cabisbaixo, como se não tivesse coragem de voltar para a entrada nem de sair do lugar. O rosto dele estava molhado, mas já não era chuva. Era outra coisa. Era vergonha. Era culpa. Quando o idoso passou por ele, o segurança fez menção de falar algo, mas não conseguiu. Só baixou a cabeça e abriu espaço, como se aquele simples gesto fosse a primeira vez que ele realmente respeitava alguém. O idoso não disse nada, mas ao passar, lançou um olhar que não tinha ódio. Tinha uma tristeza profunda e uma lição silenciosa. O idoso foi levado para uma sala pequena, fria, iluminada demais. Havia um cheiro de álcool e limpeza, uma cadeira, uma maca, equipamentos. Ele sentou devagar. As mãos dele tremiam. A doutora ficou na frente dele e falou com calma: "Eu sei que o senhor está assustado, mas o senhor está ajudando a salvar ela." O idoso engoliu seco. "Eu só quero ver ela correndo, brincando, chamando meu nome." A doutora assentiu com os olhos brilhando. "Então segura firme, porque a gente vai lutar por isso." Enquanto a equipe preparava tudo, o idoso olhou para as próprias mãos. Mãos de trabalho. Mãos de quem já carregou peso demais. Mãos que agora tinham uma missão que ele nunca imaginou ter. Ele respirou fundo. "Doutora, se eu tivesse chegado antes..." A doutora se aproximou e colocou a mão no ombro dele. "Não faz isso com o senhor. A culpa não é sua." Ela olhou nos olhos dele. "O senhor fez o impossível para estar aqui." O idoso fechou os olhos e uma lágrima desceu devagar. "Eu vi ela nascer, tão pequenininha, e eu prometi para mim mesmo que eu ia proteger ela." A doutora falou baixo. "E está protegendo." O procedimento começou. A equipe trabalhou com cuidado, com precisão. O tempo ali dentro tinha outra medida. Cada minuto era uma vida sendo negociada. E enquanto isso, do outro lado do corredor, a rotina do hospital parecia prender o fôlego. Porque quando uma criança está entre o ficar e o ir, até as paredes parecem esperar. A enfermeira Paula voltou à UTI e ficou perto do leito, observando os sinais, ajustando o equipamento, conversando baixinho, como se a menina pudesse ouvir. "Ei, seu avô está aqui. Está fazendo tudo. Então você também faz, tá? Aguenta mais um pouco." Lá fora, uma funcionária comentou com outra bem baixo: "Você viu? Barraram o avô na porta." "Vi, e dizem que foi feio." "Que absurdo. Ele estava tremendo." As palavras corriam, e junto com elas corria uma verdade simples. A injustiça tinha sido vista. E quando a injustiça é vista, ela não se esconde de novo com facilidade. O diretor passou pelo corredor, sério, falando no telefone com alguém do RH, organizando o que precisava ser feito. Não era só uma punição, era uma correção, porque naquele lugar não dava para brincar com o tempo das pessoas. Depois de algum tempo, a doutora saiu da sala do procedimento e foi até o idoso. O rosto dela estava cansado, mas havia um alívio contido. Ela respirou fundo antes de falar. O idoso levantou na hora, ansioso, como se as pernas tivessem ganhado força do desespero. "Doutora..." Ela segurou as duas mãos dele. "A gente conseguiu fazer o que precisava. Agora, a resposta vai depender dela." "Mas a gente deu uma chance real." O idoso tremia. Ela vai ficar bem?" A doutora foi sincera, mas cuidadosa. "Eu não posso prometer,
Mas eu posso dizer que agora ela está melhor do que estava antes do senhor chegar. O idoso levou as mãos ao rosto e chorou como quem não aguenta mais segurar. Obrigado, obrigado. A doutora apertou as mãos dele. Ainda não é hora de agradecer. Ainda é hora de torcer. Ela apontou para a UTI. Vem comigo. O idoso caminhou de volta como se estivesse andando em cima de vidro. Cada passo era medo, cada passo era esperança. Quando chegou perto do leito, ele viu a menina do mesmo jeito. Mas alguma coisa estava diferente. O monitor tinha um ritmo mais estável. A respiração parecia menos pesada. O peito subia e descia com um pouco mais de coragem. O idoso se aproximou. Minha pequena... Ele pegou a mãozinha dela de novo. E então, aconteceu. Bem de leve, como um fio de vida puxando o mundo, os dedos dela se fecharam um pouco na mão dele. Não foi força. Foi presença. Foi um sinal pequeno, quase invisível, mas que, para ele, parecia um milagre. O idoso engasgou, os olhos arregalados. Doutora! A doutora olhou e viu. E por um segundo, aquele profissionalismo duro deu lugar a um sorriso contido, emocionado. Ela sentiu o Senhor. O idoso chorou mais uma vez, mas agora o choro era diferente. Agora tinha luz. Ele se inclinou e falou baixinho. Viu? Eu tô aqui. Eu disse que eu ia chegar. A enfermeira Paula, ao lado, limpou uma lágrima escondida e fingiu que era só cansaço. Do lado de fora, no corredor, o segurança se sentou num banco, com a cabeça baixa e as mãos no rosto. Ele lembrava das palavras que tinha dito, das ameaças, da forma como olhou aquele idoso como se ele não valesse nada. E agora, ele sabia. Aquele idoso não estava ali pedindo. Ele estava lutando. E lutar não tem aparência. Mais tarde, o diretor foi até o banco onde o segurança estava. Não com gritos, não com humilhação, com firmeza. Você vai passar por um processo e pode ser que não volte. O segurança assentiu, derrotado. Eu entendo. O diretor ficou em silêncio por um segundo e disse: se você aprender de verdade com isso, talvez essa seja a maior chance que a vida está te dando. O segurança levantou os olhos, molhados. Eu nunca mais vou tratar alguém assim. O diretor respondeu com uma frase curta, dura, mas justa. Não trate ninguém assim, nem quando ninguém estiver olhando. O diretor se afastou. O segurança ficou sozinho, olhando para o chão, mas, pela primeira vez, parecia enxergar. No fim daquela noite, a chuva começou a diminuir. Lá fora, a cidade seguia, mas ali dentro, algo tinha mudado. O idoso ficou mais um tempo ao lado do leito, contando histórias baixinho, falando do quintal, das brincadeiras, do bolo que ela gostava. Coisas simples, porque às vezes é o simples que puxa a vida de volta. E antes de sair, ele fez uma promessa mais uma vez, com a voz baixa, mas firme. Eu vou estar aqui amanhã e depois, todos os dias que você precisar. A doutora observou de longe e pensou em quantas vezes as pessoas deixam passar o que realmente importa por causa de julgamento. E naquele lugar, ela sabia, não é o hospital que salva, é o cuidado. E cuidado começa com respeito. Se essa história te tocou de verdade, se inscreve no canal e compartilha com alguém, porque uma lição assim não é só para assistir, é para levar para a vida. E lembra, a pior injustiça é tratar alguém como se não fosse ninguém, sem saber que por trás daquela aparência pode existir uma história que você jamais imaginou.